Nós vamos dar poréns com argumentos, né? A gente não vai só ficar chorando, tipo, ai não, porque ainda mudou, ai, a Bella Ramsey não parece a Ellie, vá se f... Salve galera, tá começando mais uma edição do FJP Filme Jogo Pop, comigo, Cláudio Brandoni, e ele, Fábio Gomes. Estamos juntos, somos os últimos, só temos nós, os últimos de nós. O quê? Entendeu? É isso, vamos falar de The Last of Us, a série que está atualmente, durante a gravação deste programa, está no seu terceiro episódio da segunda temporada e fez algumas mudanças que foram pro bem, algumas mudanças bem questionáveis. A gente vai discutir tudo aqui, começando desde quando a gente jogou. Inclusive, Cláudio, vou começar perguntando pra você. Como foi a sua experiência jogando o primeiro jogo? Cara, eu gostei muito do primeiro jogo, eu joguei na época que saiu originalmente no Play 3, que o Last of Us 1, ele tem vários relançamentos, né? Tem remaster do remake do remake. Mas enfim, eu joguei na época que saiu, eu lembro do hype pela expectativa, pelo jogo, mas acho que ninguém conseguia antecipar o fenômeno que se tornaria. Porque na época era tipo, o jogo novo da Naughty Dog, a empresa que faz Uncharted, que são jogos de aventura meio estilo Indiana Jones, né? Ninguém conseguia antecipar a carga dramática que o The Last of Us teria. O que eu lembro que me marcou muito em uma apresentação antes do lançamento é que, era um mundo pós-apocalíptico muito brutal. Eu lembro de achar, assim, bem violento. Eu lembro da sensação de jogar, de pensar, nossa, cara, esse jogo aqui é pesado, né? Pesado. Tem coisas muito... Sabe, você vai se envolvendo com a história, e eu acho que foi nessa época do amadurecimento do videogame também, como contador de história, porque a gente sai dessa época do Super Nintendo, PlayStation, que tem histórias que vão ficando mais complexas na época do PlayStation, mas assim, que parece um filme, basicamente, The Last of Us. Eu acho que foi um dos... Não sei se eu vou dizer um dos primeiros, mas acho que foi um dos primeiros a fazer muito sucesso. Muito sucesso, sabe? Acho que falar que é um dos primeiros, acho que você vai saber melhor que eu, que não deve ter sido, deve ter coisas anteriormente. Mas é um dos mais marcantes, né, Fábio? E acho que no The Last of Us 1, a gente tem ali um casamento muito eficiente entre narrativa e gameplay. Porque você pode até falar, mas é muito filminho. Tá, mas eu acho que as cutscenes, elas ganham mais força por tudo que você vive no gameplay. Sim. Quando você tá jogando The Last of Us, você entende o quão brutal é aquele mundo, porque você tá enfrentando os monstros, você tá enfrentando outros sobreviventes. Então acho que uma coisa acaba alimentando a outra e desemboca no final do Last of Us 1, que eu acho, assim, fenomenal. Né, você pode não gostar, mas não tem como negar que o final do Last of Us 1 gerou muitos debates. Poxa. Né, você ficou naquela dúvida assim, o Joel devia ter mentido pra Ellie? Ela percebeu que ele mentiu? Sabe, difícil. Fica nessa situação em aberto, e eu lembro da sensação de jogar isso, que você vai tipo, não, vamos matar ela depois de tudo isso, não é possível e tal. E a história é muito bem amarrada, porque você tem a introdução do Joel com a filha dele. Nossa. Aí você pensa, tipo, puta, ele vai deixar morrer de novo? Não, agora ele tem o que fazer. Na primeira vez ele não tinha o que fazer, agora ele tem mecanismos, experiência pra poder salvar a pessoa que ele ama. E aí ele vai lá e toma essa decisão que, enfim, vai acabando o jogo, termina naquele momento exatamente como você falou. A Ellie acredita, finge que acredita ou ela acredita? Eu sempre fiquei com a sensação que ela fingiu que acreditou. Que foi mais conveniente naquele momento fingir. Ela percebeu a mentira. Ela percebeu, mas ela fala... Tá, eu não vou cobrar. Ele falou pra mim que é verdade, deixa quieto, mas ela fica com essa pulga atrás da orelha, tanto que no 2 ela vai descobrir exatamente o que aconteceu. E essa primeira temporada, né, acho que já pode começar falando disso, sobre as adaptações que a série fez em relação ao jogo. Na primeira temporada a gente teve algumas mudanças que pra mim foram muito positivas. Inclusive, vamos falar com spoilers, né? Vamos falar com spoilers. Aqui... a gente vai falar sobre a nossa experiência com o game, a gente vai falar spoilers do jogo, então se você jogou você vai saber, então a gente tá aqui mais nessa... Se você não jogou também e quiser saber, vem aqui, a gente não tá te julgando. Não seja spoilerfóbico ao extremo também, se você não for, né? Senão, salva o vídeo e vê depois. Salva o vídeo e vê depois, tá tudo certo. Mas aqui a gente quer falar mais sobre exatamente o que o jogo fez e o que a série adaptou e como ela adaptou.
Porque na primeira temporada a gente teve o episódio do Bill e do Frank. Fantástico. Uma ideia pra mim sensacional, porque no game a gente não tem o Frank, a gente só tem uma carta que deixa entender você não desse conhece relacionamento, ele. você não conhece, você só tem o Bill doidão. Mas a explicação pra mim são duas coisas maravilhosas. Uma era que você precisava de um episódio mais de respiro, porque você vem de 2 episódios mais pesados, e aí você precisa de um episódio mais... Beleza, calma, vamos respirar e vamos dar pra depois a gente continuar. E uma questão orçamentária também, porque é um episódio que você economizou muito dinheiro. É verdade, né? É uma questão de 2 atores, e a primeira temporada não tinha tantos os recursos que a segunda está dispondo. Porque você não sabia se a série ia ser um sucesso, era um risco. Tanto que eu acredito que a primeira temporada, se eles quisessem, eles podiam ter... transformado em 2, talvez... Dava pra dar uma esticadinha. Mas eu acredito que eles fizeram isso porque eles falaram, olha, na pior das hipóteses, a gente terminou o primeiro jogo. Na pior, assim, ó, os fãs vão ter um jogo pra ver a série que beleza. Então eu acho que essa adaptação do Bill e do Frank foi, de todas da primeira temporada, é a mais chamativa e que funciona. Tem também a questão do irmão, que eles fizeram uma pequena mudança também, os irmãos que eles encontram, que um deles é cego. Sim. E aí, isso é, mas assim, é uma coisa mais tipo, de dependência e tal, mas funciona também. Mas acho que no geral, tudo que veio de mudança na primeira temporada foi positivo. O que você sentiu? Cara, eu achei também, algo que eu gosto muito na primeira temporada é que eles aproveitam a oportunidade de que agora é uma série pra expandir, né, o universo, mostrar coisas que não mostraram no jogo, talvez não coubesse muito bem. Eu gosto muito, por exemplo, daquela breve introdução do primeiro episódio, que mostra uma entrevista antiga com cientistas, que é onde eles falam, o perigo é o fungo, porque se o fungo se adaptar, você fala, caramba, eu sei onde isso vai dar. Ou depois do segundo episódio, que mostra o início da epidemia, né? São coisas que no jogo, assim... ou não estão lá, ou estão lá de forma muito mais escondida e sutil. E na série acho que ajudam a expandir esse universo, enfim, torna aquele mundo mais complexo, mais realista, mais crível, que por consequência torna tudo ainda mais dramático. Exato. Eu acho que tudo que eles construíram ali nessa primeira temporada foi algo que eventualmente evoluiu para algo benéfico. Agora na segunda, nós tivemos até agora 3 episódios. Incluindo aquela cena. Que, de novo, nós estamos falando com spoiler aqui. Nós tivemos 3 episódios, no segundo eles já mataram o Joe, o que foi pra mim uma surpresa. Eu achei que eles iam esticar isso até o meio da temporada. Entendi. Porque assim, você tem um cara que nem o Pedro Pascal hoje, que é o principal ator de Hollywood, né? E é seguro dizer isso porque tá em Quarteto Fantástico, tá em Mandaloriano, tá Last of Us. Sim, as principais franquias hoje da atualidade tem um pedacinho de Pedro Pascal. Tava em Game of Thrones, tava em Narcos, assim... É franquia, é sucesso, o Pedro Pascal tá botando o dedo, sabe? Então é um negócio de maluco. E a minha sensação, que eu estava antes de começar essa segunda temporada, é que eles iam querer aproveitar mais o Pedro Pascal no presente, né? Entendi. Porque a gente sabe que quem jogou o game sabe que nós teremos flashbacks. Sim, tem pelo menos uns 2 flashbacks muito marcantes do 2 que com certeza... vão estar, assim, pra mim pelo menos tem que estar na série, que um é o flashback do hospital, o outro é o flashback do museu, do capacete de astronauta. Sim, nossa, tipo, esse do museu, essa cena é uma das cenas que eu mais chorei, assim, do jogo, porque é bonita, é tocante, é você tentar achar alegria no desastre e tal. Mas eu tava esperando que eles fossem esticar um pouco mais esse chiclete. E eu achei, beleza, ótimo. Mataram logo cedo, igual acontece no jogo. Você não tá esperando que você não vai jogar mais com o Joe. E eu acho que isso quando a gente tá jogando, é um baque muito forte. De você tá lá, você tá com a Ellie e você fala, não, agora eu vou ser a Ellie sempre. Não tem mais. É isso. Sabe? Porque no primeiro, você tem um momento que você tá com o Joe, aí acontece um negócio e você de repente tá jogando com a Ellie. Você fica, meu Deus, o que aconteceu com o Joe? E agora? Pra onde vai? E tem essa sensação, tipo... de fragilidade pelo fato de que a Ellie é muito mais nova, ela ainda tá aprendendo a se virar nesse mundo, né? Você passou o jogo inteiro com o Joe, de repente você é Ellie, você sente esse baque de, opa, ela é mais frágil do que ele. E no 2, essa mudança é permanente. Já era, acabou, agora você é a Ellie, você tem que assumir essa situação e tal. E nessa segunda temporada eles fizeram algumas mudanças que me chamaram muito a atenção na questão
Não, assim, a primeira grande mudança é que eles botaram uma invasão também. Tá, eu gostei. Então, o que você sentiu desse momento? Eu achei muito legal, eu gostei da invasão. Eu acho que é uma dessas mudanças que ajuda a dar mais peso dramático pra tudo, né? Porque no jogo, Jackson tá lá e acho que você não para pra pensar muito nos riscos que a comunidade tá passando, sabe? As dificuldades que ela enfrenta, o que significa a vida em comunidade, né? No episódio 3 tem aquela cena toda em que eles estão deliberando sobre se deve se vingar ou não. Sim. E tal, né? Achei bem interessante aquilo, achei positivo, acho que contribui pra construir esse universo todo. E aí nisso eu achei que a invasão foi muito legal, porque eu vi gente falando que tira um pouco do peso do que tá acontecendo com o Joe. Eu não achei, e eu achei que na verdade traz mais peso pra esse mundo todo. Tipo, cara, que mundo desgraçado. Olha o que eles enfrentam, sabe? Eu acho que a invasão, ela funciona pra dois motivos. Um, você dá mais força pro Tommy dentro da cidade. Então o Tommy, ele não tem realmente como sair pra se vingar do Joe. Porque ele tá cuidando daquilo ali. Exato. Ele fala com a Ellie eu não sei se é no começo do segundo ou do terceiro, que ele fala, olha, o Joe com certeza iria sair correndo pra me salvar, não pra se vingar. Eu tenho certeza que ele ia correr por mim, mas pra me salvar. Então você fica com essa sensação de que assim, ele realmente não pode sair de lá. Tem muitos perigos e ao mesmo tempo, né, quando a Ellie vai fazer esse negócio de pedir 16 pessoas pra ir fazer justiça e tal, eu acho que na série fica mais pesado essa questão de realmente não tem como você abrir mão de 16 pessoas. Porque no jogo você até pode pensar, não, por que não? Tá tudo bem aqui na cidade. Tá tudo bem na cidade, a cidade tá tudo certo, a cidade tá vivendo bem, tá bem guardada e etc. Mas ali não, ali você tem a sensação de que o perigo pode vir a qualquer momento, o perigo veio, e foi um perigo que assim, ninguém tava esperando que acontecesse e aconteceu. Então, você abrir mão dos 16 melhores pessoas de Jackson pra se vingar, só pra se vingar, não tem como. Vale a pena, Vale a pena, exato. Então, acho que essa principal mudança, assim, gostei. Eu acho que as mudanças têm sido bem assertivas. Mas sempre tem um porém. E aqui nos nossos poréns, nós vamos dar poréns com argumentos. Tá. Não vai ser só, né? A gente não vai só ficar chorando, tipo, ai não, porque ainda mudou, ai, a Bella Ramsey não parece a Ellie, vá se fuder. Eu quero dizer isso pra você, a menina tá atuando bem, tá fazendo bem a personagem, ela pegou bastante a essência, mas ela fez algumas escolhas diferentes do que a Ellie do jogo fez. Porque na cena em que o Joe morre, a gente vê uma mudança, especialmente na reação dela, né, pra isso. Ali acho que ela tá mais tomada por tristeza do que por raiva, né? No jogo ela tá sangue nos olhos, né? E essa acaba sendo a tônica de toda a jornada dela ao longo do jogo, que é um jogo longo. Né? Já fico feliz que eles dividiram em 2 temporadas esse jogo. Pelo menos a gente vai ter a terceira já confirmada, porque o segundo realmente é muito grande. Sim, é uma história muito grande e acho que pra ela ser bem contada, ter o impacto que eles buscam e também se aproveitar de que agora tá numa mídia diferente, acho que precisa de tempo. Né? E acho que tempo até pra eles desenvolverem roteiro e decidirem quais caminhos tomar, porque mesmo se fosse uma temporada de 24 episódios, acho que é isso, não daria o tempo de maturar bem as ideias. Né? Tem que. É uma jornada muito intensa, cara. É denso, muito dramática, é denso, né? E eu fico muito animado, sim, de ver as possibilidades que o formato de série, né? De vídeo vão trazer. Eu gosto muito disso e eu tô muito interessado em ver como essa escolha vai se desenvolver mais pra frente. De cara, eu gostei e fico com a impressão de que isso vai acontecer mais, é que a Dina tá ganhando mais espaço. Tá. A Dina realmente, no jogo ela é um ponto mais de luz, assim, na vida da Ellie, mas assim, na série tá muito claro que ela é o sol, sabe? Não é só um pontinho de luz, ela é o sol da Ellie, é o que faz a Ellie querer ser melhor mesmo, e eu acho que a atriz tá mandando muito bem. Muito bem. Mas a escolha que a gente tá falando dessa questão da tristeza, no segundo episódio, quando o Joe morre e no jogo ela tá pesada, então desde o começo ela tá com raiva, ódio, ela quer levantar e sair batendo em todo mundo. Na série a gente tem essa questão dela tá muito triste. Ela tá mais triste do que com ódio.
Então, essa é uma escolha, obviamente. Eu acho que eu falei até isso no Entre Amigos, é que nem teatro. Cada atriz vai ler o texto e vai ter a sua interpretação da situação. Mas isso foi feito, né, lógico, junto com a Bella Ramsey, e o criador do jogo está envolvido. O Neil Druckmann tá junto ali, então acho que esse é um ponto que é sempre importante de destacar, reforçar, que assim, não é que, estão mudando a história do jogo, que os produtores, o criador de Last of Us está junto com a equipe de produção da série, ele é parte da equipe de produção da série. Então toda mudança feita ali já tá validada. Tá validada. É porque o cara que criou o Joe, que criou a Ellie, ele acha que, pode crer, isso aqui vai ficar melhor na série, assim. Eu acho que... E é esse entendimento que eu quero ver pra onde vai. Porque a tristeza dela, a raiva dela, você sentia que... No game, especialmente, quando ela tá com aquele ódio, ela, tipo assim, eles estão tocando no Joe, ela não tá suplicando como ela faz na série, ela tá falando, filhas da puta, eu vou matar cada um de vocês com um tiro desgraçado, se tocar nele, bum, sabe? E na série eles foram pra um outro caminho em que ela tava mais triste, ela tava suplicando pra ele viver, ela se arrasta pra abraçar ele antes dela ser encontrada. Então, ela acorda com aquele... Eu gostei muito dessa cena no terceiro episódio também, que ela acorda berrando, assim. Ela tá meio traumatizada, né? Bem traumatizada. Então, eu tô interessado pra ver como esse ódio e essa vingança vão crescer dentro dela. Porque, por enquanto, ela é uma pessoa que tá segurando a tristeza e tá tentando esconder de todo mundo essa tristeza que ela tá passando. Ela está tentando se mostrar uma pessoa forte. Mas claramente ela não é. A Ellie do jogo, eu sinto que ela é mais forte. Tipo assim, ela quer matar e ela tá pronta e ela vai. Essa Ellie, eu sinto que ela tá mais frágil, ela sentiu mais essa perda psicologicamente, ela tá mais triste do que com sangue nos olhos. Entendi. Então eu tô curioso pra ver o caminho que a série vai pegar. Porque essas mudanças, até que nem a gente falou, na primeira temporada elas funcionaram. Mas essa em específica é uma que me chama atenção. Por enquanto, tudo certo, esse terceiro episódio não aconteceu tanta coisa, mas sim, você teve 2 episódios bem animados, né? Especialmente o segundo, ele, né, termina com um soco na sua cara. Né? Então, você precisa de um tempo pra dar uma respirada. Falando de mudanças e falando sobre confiar nos produtores, eu tô muito curioso pra ver os rumos que vão tomar a história da Abby. Né, a gente sabe que no jogo, em certo ponto, a gente vê praticamente a história toda pela perspectiva dela, né? E ela vai por outros caminhos, encontra com outras pessoas. Tem um rolê muito, muito forte com os Serafitas, que até já foram apresentados na série muito mais cedo do que no jogo. Sim. Então achei interessante isso de, que legal apresentar os Serafitas mais cedo, porque acho que ajuda a dar um pouco mais de cor pra esse mundo. Mas tem uma mudança na Abby, que é o fato dela não ser fortona. Né? Que isso é algo que foi muito marcante no jogo. E pra mim tem um peso, não só pela questão estética, mas acho que a Abby ser forte no jogo é uma representação do quão forte ela precisou ser após perder o pai. Exatamente. Né? Que a gente sabe que é o Joel que o mata. Um ponto que eu achei curioso na cena em que ela se vinga do Joel é que no jogo ela não fala por que tá se vingando dele. Ela só executa. Ela só executa. Eu acho que eles fizeram isso, Brandas, muito por uma questão do... Aí é um chute, tá? São vozes da minha cabeça. Porque, assim, no jogo, a atriz que fez a Abby sofreu muito, cara. Por conta de hate. Foi. Que é um absurdo, né? É um absurdo, é um completo, tipo assim... É um negócio surreal o que ela passou por conta de uma atuação que ela fez. Ela tá atuando, ela foi paga pra isso. Trabalho, né? Trabalho dela, pô. Mas a minha sensação é que eles fizeram isso pra, tipo, calma, galera. Tipo, o Pedro Pascal postou foto com a menina logo depois do episódio. Tipo, tá tudo bem. Tá tudo bem, somos amigos, parceiros de trabalho, tá tudo certo, sabe? Eu acho que eles tentaram criar uma maneira de proteger mais a atriz desse hate. Então eles é meio tipo, gente, ela tá matando porque o Joe fez sacanagem com ela. Ela tá matando porque o pai dela morreu pelas mãos do Joe, tá? Beleza? Ela tem um motivo, não é de graça, porque no jogo parecia que foi de graça. Uma das primeiras cenas da série, né, da temporada 2, é inclusive mostrando a Abby e o grupo dela,
E eles meio putos que aquele cara matou aqui a nossa turma, né? Então a gente vai atrás dele. Eu acho que eles ajeitaram mais o terreno pensando justamente no que aconteceu com a atriz da Abby no game. Assim, de novo, voz da minha cabeça. Porque não tem muito porquê você apresentar isso da Abby agora. Porque no jogo funciona super. Você mais pra frente descobriu o que aconteceu. E tem um impacto. Porra, é um impacto do cacete. Você faz tipo, caralho! Puta merda! Mas eu acho que foi muito uma reação por conta do que os fãs fizeram, né? Os fãs fizeram com a atriz, que eu acho que foi completamente desproporcional. Entendi, justo. E aí, ainda falando sobre a Abby, a parte visual dela gera um impacto muito grande no final do jogo. Aqui a gente vai entrar num spoiler bem pesado do final. Que você joga com a Ellie, depois você joga com a Abby, uma parte muito grande, aí você volta a jogar com a Ellie, porque ela fica sabendo que parece que a Abby se refugiou não sei aonde, a Ellie vai atrás dela, descobre que a Abby foi capturada, e quando você encontra com ela foi tão maltratada pelos sequestradores, por quem capturou ela, que assim, ela está magérrima, ela tá fraca, né? Ela tá acabada. E acho que aí, nesse momento, traz esse impacto de, a história toda você viu aquela mulher forte, sabe? Que acabou com o Joel, que, também fez da vida da Ellie, da Dina e do resto da galera em Jackson, assim, um inferno. Você acaba conhecendo um pouco mais da vida dela, porque você joga com ela. E aí lá na frente você vê o quanto, assim, uma galera que você nem conhecia conseguiu reduzir ela àquilo. Você fala, cara, tipo, o que ela passou. Exato. Então, eu não gosto muito dessa vida. Eu entendo a mudança, mas eu não gosto, porque é justamente isso que você falou, o impacto no final. Pra mim, ela ser o completo oposto da Ellie é um negócio muito interessante também, na questão de... A Ellie é mais menorzinha, ela é mais furtiva e tal, e a Abby, ela é forte, ela é o contrário, ela é um touro. Jogar com ela é diferente também, no próprio jogo, então, sabe, isso foi pensado, né? E isso na série me incomoda porque o físico dela é um reflexo do que ela... do preparo dela. De como ela tava fixada em matar o Joe. Eu preciso matar esse cara, então eu preciso ser muito boa de tiro, eu preciso ser muito boa, preciso estar muito forte, preciso estar muito pronta psicologicamente. Então, o fato dela ser forte era um reflexo do foco dela nos últimos 5 anos pra se vingar. Então, assim, porque ela encontra o pai dela, ela tá pequenininha ainda. Ela não tá fortona. E ela fica forte com um único foco, que é esse. Então, isso me incomoda. Mas eu entendo, porque é o que a gente tava falando até. De novo, vozes da minha cabeça, não são fontes verdadeiras, é uma teoria minha. Uma coisa é você pedir pra um ator... A gente sabe como é que Hollywood funciona. Uma coisa é pedir pro Chris Pratt, que era um coadjuvante de Parks and Recreation, ficar forte, e ele vai virar a estrela de Guardiões da Galáxia e um dos maiores estrelas de Hollywood. Outra coisa é você pedir pra atriz que faz a Abby ficar forte, e ela vai se limitar a um monte de papel, porque sabe que Hollywood te coloca numa caixa. O mercado é cruel. O mercado é cruel. Então, assim, eu acho que eles priorizaram encontrar uma atriz muito boa, e ela fez muito bem a cena. Ela entrega bem pra caramba. Você vê desde o começo, quando ela tá tentando levar o Joe pra cabine onde eles estão lá, pra cabana onde eles estão lá, que ela tá maquinando isso o tempo todo. É um negócio muito, muito interessante. Então, eu gostei muito da performance dela, da atuação. A menina é incrível. A menina é incrível, mas, de novo, eu entendi a escolha. Não quer dizer que eu concorde com ela, mas eu entendi a escolha. Eu não achei ruim. Assim, eu fiquei intrigado, fiquei curioso. Eu dou meu voto de confiança, especialmente pro Neil Druckmann. Sabe, o maluco criou esses personagens. Se ele tá falando que assim funciona, então, cara, vamos ver pra onde isso vai levar. E aí eu fico curioso também pra saber se vão fazer outras mudanças. Porque, cara, ainda tem muita história pra acontecer. Tem muita história pra rolar. Muita coisa vai vir pela frente ainda. Sim, com certeza, né? A gente já falou, não termina na temporada 2. Não. Tenho minhas dúvidas se termina na temporada 3. Cara, eu acho que dá pra você fazer até derivados, se você quiser. Dá. Dá pra você fazer toda a treta da criadora lá dos Serafitas, lá aquela pessoa que eles adoram, que é contra o Jeffrey Wright, que eu esqueci o nome do personagem do Jeffrey Wright. Pode crer, acho que é Isaac. Enfim. Que é o cara da LF.
WLF. Eu sempre esqueço a sigla da WLF. Mano, fazer um derivado. Só das tretas dele, porque a história é muito rica. Tem muita The Last coisa. of Us tem muita coisa pra você contar. Então, se você quiser, você consegue apresentar ali, aí depois você vai falar, ó, vamos mostrar como é que começou essa treta dos Serafitas com o WLF. E assim, até indo um pouco além da história do jogo em si, né? Da história da série. A série The Last of Us fez muito sucesso de audiência. Fez. É um dos carros-chefes da HBO e do Max no momento em que, pô, não tem Game of Thrones. Exatamente. Né? O universo DC ainda tá ali se preparando pra decolar. Então, cara, enquanto tem essas outras coisas que, né, que não tem mais ou que ainda estão por vir, The Last of Us tá aí segurando forte. Total. Então, até em termos de negócios, é interessante que a coisa continue. Assim, total também vozes da minha cabeça. Eu não estranharia se, assim, até chegar no ponto, até acabar a temporada 3, ou que tiver além, se a gente já não vai ter novidades sobre jogos novos também. Pode ser. Assim, hoje em dia o Neil Druckmann é todo assim, ai não tem nada planejado. Mas, cara, era a mesma coisa que eles falavam do 2. A mesma coisa, não, Last of Us é uma história fechada, o final é perfeito, veio o 2. Tem uma frase muito boa que é: toda série é uma minissérie até o dinheiro bater na porta. Então, e o dinheiro bateu na porta. Bateu. O episódio 2, especialmente a invasão a Jackson, ali precisou de grana. Porra, então tem o dinheiro. Tem o dinheiro. Então eu acho que, ó, de novo, voz da minha cabeça dizem que eles vão tentar esticar esse chiclete até uma, assim, se der, até uma quinta temporada. Eu acho que vai ter, eles estão, ó, beleza, por enquanto temos 3. Se der tudo certo, a gente vai esticar mais um pouquinho, vou até a quinta, porque The Last of Us, de novo, tem muita história no 2. Muita coisa pra você contar. Dá pra você fazer derivado, dá pra você fazer um monte de coisa. Então tem muito, assim, a hora que aparecer, qual é o nome do menino mesmo? Do Serafita que aparece? Levi. O Levi. A hora que ele aparecer, dá pra você dar mais uma detalhada de como era a vida dele, de como aconteceu. Eu acho que vai ter um episódio só de Serafitas. Eu acho também, sabe? Pra gente entender como eles funcionam. E aí, então, olha isso. É. Só aí você já tem um episódio muito interessante, muito bacana. Então você já tem muita coisa pra contar, você tem muita história pra correr. Então dá pra você fazer umas, mano, tranquilo 3, mas dá pra você fazer umas 5 temporadas fácil, e dá pra você fazer derivados se você quiser. Então tem muita coisa pra rolar ainda de The Last of Us. Eu acho que essa história vai longe. E, pra fechar esse papo aqui de The Last of Us, eu tenho uma polêmica pra te mandar. Eu acho que eles vão mudar o final. Como assim? Que parte? O que você acha que vão mudar? Cara, o final é muito amargo. É. O final, quando a Ellie... Pesado. Nossa. Porque assim... Eu revi dia desses. Eu tô rejogando Last of Us 2, mas eu não me aguentei e pulei pra ver o final, porque eu queria relembrar. Aí eu até fiquei triste. É horrível. É horrível. Então, tipo assim, o final do 2, quando você joga tudo bonitinho, a Ellie tá vivendo aquela vida bonita junto com a Dina, e ela descobre da Abby e deixa a vingança falar mais forte. Que absurdo, E ela tava lá, vivendo feliz, tranquilo, numa fazenda, criando ovelha, sabe? Não, eu vou lá. Isso é uma merda. Então, assim, isso aí já é uma parte foda, e beleza, funciona pra acabar. A hora que ela volta e é aquele final amargo, que ela perdeu tudo, que faz sentido com a história, faz sentido porque a vingança dela fez ela perder o que era mais importante pra ela, fez ela deixar de ver. Diz o ditado, a vingança nunca é plena. Matar a alma e envenena, tá aí. Seu Madruga nunca mentiu. E aí... É do Seu Madruga ou do Chapolin? É do Seu Madruga. Do Seu Madruga, né? Nossa, eu falei, do Chapolin, mas não. Mas essa questão, eu acho que... Eu não sei se eles vão ter essa coragem, porque é uma jornada muito forte, é uma jornada muito pesada. Eu não sei se eles vão querer botar, tipo, a Ellie volta pra nada e acabou e é triste, assim, porque o final é muito amargo, velho. Ousado mudar o final do jogo, hein? Mas é muito amargo, Prandas. É muito amargo. É isso. Eu sei, a vida é isso, é o correto. O correto seria esse. O correto seria esse final amargo, mas eu não sei se eles vão querer botar toda essa amargura no final, assim, sabe? Tipo, eu acho que muita gente que não jogou vai ficar muito puta. Nossa, Você vai irritar alguém. Ou quem jogou, ou quem não jogou, porque você vai ter aquela galera que vai ficar, porra, eu fiquei 5 anos pra ver isso. Eu acho que irrita menos se não mudar o final. Então vamos ver. Porque vai ser aquela coisa, vai ser aquele final amargo e fala, mas no jogo já era assim. Então, vai ter treta. Vai ter treta, mas eu quero ver se, tipo,
Eu não sei se o Neil Druckmann vai falar, não, mas o final do jogo é o do jogo. Aqui na série a gente tentou fazer um negócio pra Ellie se reencontrar e ter uma redenção. Entendi. E não sei o quê. Eu não gostaria que mudasse. Eu também gostaria que não mudasse, mas daqui a uns anos... A A gente volta aqui, a gente pega esse clipe e vê se deu certo ou não. Tá bom. Então, enquanto a gente espera aí a série acabar, daqui a alguns anos, a gente fica por aqui também com esse episódio. Manda aí nos comentários o que você tá achando dessa adaptação de The Last of Us em série. Se você também acha que o final vai mudar. Mas é isso, a gente fica por aqui. Não fica por aqui não. Eu tô esperando você falar. Eu ia falar, vai ter uma cena pós-crédito. Vai ter uma cena pós-crédito, fala. Eu dei uma pesquisada. Óbvio, estamos falando de The Last of Us, tem que falar de Pedro Pascal. Certo. O homem do momento. Sim. O grande cinquentão. Não parece, né? Que ele tem ele fez um trabalho bom de rosto. É o sangue latino, né? Mas qual é o ponto? Pedro Pascal, quando jovenzinho, ele competia em campeonatos de natação. É que ele não era muito bom. Aí ele decidiu, deixa a natação pra lá, assim, ele se esforçou. Muito bom, eu não sabia dessa não. Ele é chileno. Ele é chileno, país que teve Salas de Zamorano, a dupla Sassá. Que eles chamavam Zamorano em espanhol. E onde o Brasil ganhou uma Copa do Mundo. Onde o Brasil ganhou a Copa do Mundo em 62, exato. O Brasil ganhou a Copa do Mundo em 62, eliminou o Chile na Copa de 98. 2014 também, quase caiu. Foi nos pênaltis, mas passou. Foi feio, E aí eu também pesquisando adicionalmente, né, quando tava pra estrear a primeira temporada do The Last of Us, Pedro Pascal, né, veio pro Brasil, e na época a gente tava naquele hype de que ainda ia começar a Copa de 2022 do Qatar. Sim. Aí teve alguém, acho que foi o apresentador ali do painel que rolou, perguntou pra ele, o Chile não tá na Copa, né? E aí ele finge que tá chateado, ele finge que vai embora da coletiva, aí ele volta, brinca, fala, não, vou torcer pro Brasil. Jogou pro povo, né? Tá certo, mas assim... Eu falaria o mesmo. Deus me livre do Brasil não ir pra Copa do Mundo. Deus me livre. Eu não quero estar vivo se isso acontecer. É simples assim. Mas é isso, agora sim, a gente fica por aqui com mais essa edição do FJP. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau.